Mas hoje nós estamos aqui para falar de quê? Estamos aqui para falar de Brasil. Brasil, colonização da América Portuguesa. E para falarmos de colonização da América Portuguesa, você que está comigo em casa e os meus alunos estão comigo aqui, vamos hoje dar um passeio por todos aqueles conteúdos que são maravilhosos, sensacionais, superlativos, extraordinários, acompanhados do nosso pudim. Então preste atenção, queridos. Quando eu falo de colonização, é bom e importante lembrar que colonizar significa ocupar, explorar e lucrar. Então, quando eu falo que Portugal veio para o Brasil com o intuito de fazer essas três coisas: ocupar o território, lucrar com esse território e explorar esse território. Portugal vai ter um período que não vai colonizar o Brasil de maneira efetiva, a gente chama de período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. 1500 a 1530. Por que esse período a gente chama de período pré-colonial? Porque Portugal vem até aqui, ela explora, ela lucra, mas ela não ocupa o território. Boa parte das vezes que Portugal vem até aqui, Portugal vai fazer um processo de expedições. Então tem três tipos de expedições principais: expedições do lado da costa, para expulsar quem quer tomar o território de Portugal; expedições de reconhecimento, que é para ver o tamanho do território; e expedições de exploração, principalmente do pau-brasil, o pau vermelho, que dá lucro. Quem tira o pau-brasil para os portugueses? Os indígenas. E nesse momento há uma relação até certo ponto amistosa. Então entre 1500 e 1530 a gente chama de período pré-colonial. Quando chega em 1534, nós temos a primeira expedição colonizadora do Brasil, liderada por um cidadão chamado Martim Afonso de Souza. Você percebe que esse é o tipo de nome que o cara já nasce velho, não é? Você não conhece o Sebastião. O cara já nasce com 50 anos de idade, não é verdade? O cara que chama Martim Afonso de Souza também já nasce velho. Martim Afonso de Souza traz essa expedição, e essa expedição é marcada por alguns aspectos. Primeiro, vem com Martim Afonso de Souza a primeira missão jesuítica que vai implementar no Brasil a catequização dos indígenas. Então é a presença da Igreja Católica de maneira efetiva no Brasil. Segundo, ele funda a primeira vila, que chama Vila de São Vicente. Muito bem. E terceiro, ele monta no Brasil o primeiro engenho. Engenho que serve para produzir o quê? Açúcar. Muito bem. Então essa é a marca. A partir daqui Portugal diz assim: ei, precisa ocupar esse território. E aí Portugal faz o quê, bonitão? Olha ali, olha ali, olha ali. Capitanias hereditárias. Se você estiver aí pensando na sua cabeça, pensa comigo. Porque você pensar na minha cabeça é difícil, né? Não é? Tenta pensar, você tenta pensar. Você vai ver, não é tão difícil. Tentou? Conseguiu? É difícil, mas vai testando que você vai conseguir. Cara, quando você pensa em capitanias hereditárias, você concorda comigo que você se lembra na hora, você lembra de quê? Feudalismo, cara. Vê se não parece. Portugal tinha grana para ocupar o Brasil? Não. Então ele vai precisar de ajuda privada, de gente que tenha grana, dinheiro, tudo faz bem. Então o que ele faz? Pega o território e divide em 15 pedaços. E aí nesses 15 pedaços agora ele fala assim: querido, você vai ganhar esse pedaço de terra. E cara, quando eu falo pedaço de terra, você está pensando naquele pedacinho de roça que sua avó tem lá, não é? Para criar umas galinhas. Não, maluco. São quilômetros e mais quilômetros de largura por uma infinidade de comprimento. Então é terra para caramba. Terra para caramba aqui, irmão. Muita terra mesmo, terra para caramba. Esse cara que recebe a terra vai ser chamado como? Capitão donatário. Donatário é tipo assim, dono, é o cara que ganhou. Junto com essa terra, esse cara ganha dois documentos. Carioquei, 2 documentos. Quais são os 2 documentos? Um documento que chama foral. Vou falar agora, moral. Você está melhor do que eu esperava. Está melhor do que eu gostava. Tem um documento que chama foral e tem um outro documento que chama carta de doação. A carta de doação é uma carta que o rei assina avisando para o cara: a terra é sua. E o foral é um documento que tinha os direitos e os deveres de um capitão donatário. Direitos do capitão donatário. Direitos: ele pode escravizar indígena? Pode. Ele pode cobrar impostos? Ele pode distribuir pedaços de terra para outras pessoas? Como é que chama esse pedaço de terra? Sesmarias. Ok?
E quais são os deveres de um capitão donatário? Primeiro, fundar vilas. Ele é obrigado a fazer aquilo dar lucro. Tem que dar lucro. Porque Portugal deu a terra para o cara fazer o quê? Gerar renda, capilé, tutu, faz-me rir, ok? Então tem que dar lucro, se não der lucro não adianta. Além disso, esse capitão donatário, ele tinha obrigação de fazer justiça, de expulsar invasores, de abrir caminhos. Então essas são as obrigações, ok? Das 15 capitanias, quase todas foram um fracasso. Só 2 obtiveram um relativo sucesso. Uma capitania que chama São Vicente e outra capitania que chama Pernambuco. Vamos lá, igual o Jackson Stripador, vamos por partes. As capitanias que deram errado por alguns motivos. Enumera aí. Primeiro, falta de apoio da coroa. Segundo, inexperiência dos capitães donatários. Terceiro, os indígenas brabos. E por que o indígena aqui agora está brabo com o português? Porque o cara quer tomar a terra do indígena. Eu vou falar aqui para você, meu irmão. Porque enquanto o português vinha aqui, pegava o pau-brasil, trocava com produtos que o indígena queria, tá de boa. Mas agora o português quer fazer o quê? Tomar posse da terra. Posso dizer também que as pestes, as epidemias e as questões naturais ajudaram? A falta de comunicação entre as capitanias? Tudo isso deu errado. Agora vamos pelas que deram certo. Por que São Vicente e Pernambuco deu certo? 2 motivos principais. Primeiro, o açúcar. A escolha por plantar cana e produzir açúcar foi uma decisão acertada. Só que não só isso, os caras tiveram também financiamento o quê? Externo. Então os caras tiveram financiamento externo, teve gente de fora que botou grana, e a produção de açúcar vai dar muito lucro. Por que o açúcar é tão valorizado, Bonitão? Vamos lá? Alguns motivos. Primeiro, o açúcar tinha um alto preço internacional. Principalmente o açúcar de cana, porque o açúcar de cana, diferente do açúcar de beterraba, de coco, quando você coloca na bebida, ele não tira o gosto da bebida. Você bota um açúcar de beterraba num suco de manga, ele fica com gosto de beterraba. Você bota um açúcar de cana num suco de manga, ele fica com gosto de quê? Manga docinho, ok? Segundo, Portugal já tinha tido experiência com esse processo. Então, Portugal olha e diz assim, cara, vou plantar cana, a cana se deu bem, deu certo, tá vendendo pra caramba, grande valor agregado. Só que as capitanias eram erradas. O que Portugal faz para corrigir esse problema? O governo federal. Concorda comigo, velho? Que olha só, a gente pega essa escola aqui e bota um capitão donatário para cada sala. A minha irmã virou uma zona. Normal, né? Imagina essa sala depois do recreio, tá ligado? Aquele momento. O líder dessa sala está dando conta? Não. Mas presta atenção, velho. O dono dessa escola está lá no Rio de Janeiro. Até o cara que está lá no Rio de Janeiro mandar uma ordem para botar ordem nessa bagunça aqui, você entende que demora para chegar? Sim. Então o que esse cara faz? Sabe o que eu vou fazer? Vou botar um cara lá dentro da escola que manda para mim. Que no nosso caso é quem? Mas o diretor trabalha sozinho? Tem também o coordenador. Tem o líder de disciplina, tem os monitores. Então o que o rei de Portugal faz? Vou mandar para o Brasil um cara para poder acompanhar mais de perto o que está acontecendo lá. Um governo que? Geral. Esse governo geral veio para o Brasil e vai se estabelecer na cidade de Salvador. Salvador então se transforma na primeira capital do Brasil. O governo geral era formado por governador-geral, provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Provedor finanças, ouvidor justiça, capitão defesa. Nossa, vocês estão melhor do que eu. Top, top, você aí, top, para de olhar para minha careca. Então vamos lá, querido, segundo ponto. Os caras vêm e se estabelecem, as capitanias deixam de existir? Não. Mas agora o capitão donatário está submetido a quem? Ao governador geral. Quais são os 3 primeiros governadores gerais do Brasil? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Juntando esses 3, vamos juntar os 3 num pacote só. Quais são as principais contribuições desses caras? Esses caras
eles expulsam os povos estrangeiros, tipo a França, que está aqui de olho no território brasileiro. Os franceses chegam a fundar uma colônia que chama França Antártica. Esses caras estabelecem laços mais estreitos com os indígenas, há uma relação mais estreita com os indígenas, e organizam de certa forma a exploração do território. Então, esses três caras, vamos destacar aqui, como meu amigo Gustavo muito bem disse em outra aula, meu amigo Gustavo fez uma referência à Guerra dos... Ele disse para você que portugueses e franceses se aliaram a povos indígenas locais. E aí há uma guerra que envolve portugueses e franceses, mas envolve também povos indígenas que já eram rivais. Essa guerra vai chamar Guerra dos Tamoios, ou Confederação dos Tamoios, ok? Então presta atenção. Você entende, Mariane, que quando nós temos... Você entende que quando nós temos um produto, uma mercadoria, um sistema, toda a sociedade se organiza para produzir aquilo ali? Não entendeu não, né? Vou explicar melhor então. A nossa sociedade, o que é riqueza na nossa sociedade? Muito bem, só dinheiro? Casa é riqueza? Ação é riqueza? Imobiliário é riqueza? Informação é riqueza? Então você percebe que a nossa sociedade se organiza de maneira que as pessoas têm costumes e hábitos, tá bom? As pessoas têm costumes e hábitos que estão focados e voltados para a produção desse tipo de riqueza. Por exemplo, hoje tem um monte de gente que virou youtuber. Qual que é o sonho do cara quando ele vira youtuber? Ter, todo mundo assistir ele, ser famosinho e ganhar dinheiro. Não é? Você percebe que a sociedade mudou a maneira como ele se comporta? Você entende que o celular hoje virou quase uma parte do corpo? Só que aqui, o que é que o Brasil vai ter como produção mais importante? O açúcar. Então nós teremos uma sociedade que é voltada para o quê? Próximo a gente chama de sociedade açucareira. Na sociedade açucareira, toda a sociedade é voltada para a produção do quê? Muito bem. Essa sociedade açucareira tem como centro, então, um lugar que a gente chama de engenho. E o engenho é todo o complexo usado para produzir o açúcar. Então, a plantação de cana é engenho? Faz parte do engenho. A casa grande, que é onde o senhor de engenho mora. A senzala, que é onde a gente confina os escravizados. O lugar onde cozinha o caldo de cana, moe a cana. A vila onde os homens brancos livres moram. Então, não é Covid. Tem lá todo um sistema, inclusive tem uma capela dentro do engenho. Você sabia que quanto mais vezes o padre ia na capela, mais importante era o dono do engenho? Proporção. Então, a sociedade ali, você entende que dentro desse engenho tem uma classe social? Vamos pensar? Quem é o cara mais importante dentro do engenho? O senhor de engenho. Ele é o cara mais importante. Normalmente esse cara era homem ou mulher? Homem. Então essa sociedade é a sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal. Há uma valorização excessiva do quê? Você entende que quando eu digo assim, olha, a sociedade patriarcal é machista. A sociedade patriarcal é mais do que machista. Ela é, uma das características da sociedade patriarcal é o machismo. Mas existem outras características. Por exemplo, esse senhor do engenho, ele é o cara que mais manda naquilo ali. Ele é o cara que tem influência política, econômica, social, financeira, militar. Ele é o cara onde tudo em torno dele palpita. Mas junto com ele, na casa grande, mora quem? A mulher dele. A esposa, os filhos. Então você entende que existe uma classe alta, que é a galera que mora na casa grande. Inclusive tem um livro do Gilberto Freire, que chama Casa Grande Senzala, que fala sobre o conflito social que existe aqui. Ou seja, a senzala representa a galera mais pobre, e a casa grande, e aí até algumas músicas, alguns rappers, alguns funks que tem aí, que fala que a casa grande nunca quer que a senzala se torne também elite. Então há essa divisão que ficou
São dois termos que o Gilberto Freire usa lá para aquela sociedade, mas que se repetem hoje no nosso cotidiano, ok? Então, Casa Grande. Depois da Casa Grande, quem vinha depois ali nessa classe social? Os homens brancos livres. Tinha gente, que esse cara fazia no engenho? Ele era carpinteiro, ele era ferreiro, ele era o cara que cuidava dos escravizados, o feitor. Ele era o cara que perseguia os escravizados fujões. Então você entende que é um conjunto de homens brancos que trabalham para esse senhor de engenho? Então eles estão ali. Eles recebem como? Eles recebem açúcar, eles recebem comida, eles recebem ouro. Mas boa parte das trocas aqui eram feitas como? De maneira natural. O que é troca natural? Eu troco açúcar por um pedaço de tecido, eu troco um pedaço de tecido ou 10 quilos de abóbora por um porco, e assim os caras iam trocando e fazendo esse que a gente chamava de escambo, né? Trocas naturais. Suave? Depois desses caras, eu tinha um conjunto de homens livres que eram chamados de mestiços. Quem são os mestiços? Filhos, por exemplo, de brancos com indígenas. Os portugueses não se relacionavam com as indígenas? Esses caras são os mestiços. Depois eu tinha aqueles caras que eram chamados de negros da terra. Quem eram os negros da terra? Os indígenas. E por último eu tinha os africanos, que foram escravizados e trazidos para cá. Percebe que existe aqui uma ordem social? Lembra quando a gente estuda lá os caras do Egito, que tem uma pirâmide social? Senhor de engenho e sua família, homens brancos livres, depois mestiços, indígenas e escravizados africanos. Lembrando que os indígenas vão continuar sendo escravizados durante todo o período colonial, mas chega um momento em que nós teremos mais escravidão africana do que escravidão indígena. Suave até aqui? Sim. Segundo ponto que eu quero marcar aqui na Sociedade do Açúcar: a religião é muito importante. Por que a religião é muito importante? Porque a religião, galera, é fator de controle social. Então aqui, nesse momento, eu vou ter uma valorização muito grande. Aqui no Brasil começa a surgir uma arte que imita Portugal. Quanto mais missas se tem, há uma obrigatoriedade da catequização tanto de indígenas quanto dos africanos. Era sinal de ser um homem bom, um homem justo, digno, fazer parte da religião. São criadas várias ordens religiosas aqui. Então, o catolicismo ele vai estar muito presente em toda a cultura dessa sociedade do açúcar. Por último, e para encerrar, eu queria que você mencionar com vocês uma organização que era feita a partir das vilas. Então eu tinha um engenho, ok? E próximo a esse engenho surgiam vilas. O que é uma vila, gente? Era uma área afastada. Era uma área afastada que reúne um grupo de pessoas, ok? Essas vilas, quem morava nelas? Os homens bons. Principalmente os mestiços e os homens o quê? Brancos livres. E aqui acontecia o que nessa vila? As trocas comerciais aconteciam aqui, tá ligado? Então, por exemplo, se eu queria comprar e vender alguma coisa, onde que normalmente eu iria? Lá. Então eu plantei abóbora. E aí a minha amiga Luísa, a minha amiga Luísa, foi lá e plantou tomate. Eu estou a fim de comprar tomate, a Luísa está a fim de comprar abóbora. Onde nós vamos para trocar abóbora por tomate? Na vila. Só que você não pode ver que essa vila ela tem que ser administrada? Que alguém tem que calçar a rua da vila, alguém tem que fazer a justiça. Eles criam nessas vilas um negócio que chama câmaras municipais. Quem pode participar de uma câmara municipal? São homens, são chamados homens bons. Tem que ser branco, dono de terra. Ou seja, quem participa das decisões políticas? Só os homens ricos. Saca nisso? Percebe que não mudou muita coisa até hoje, né? Fechamos aqui? Ok? Então na próxima aula a gente vai falar sobre escravidão.
E a gente vai entrar, porque quando a gente fala de sociedade açucareira, a gente precisa falar sobre escravidão indígena, escravidão africana, resistência à escravidão. Mas você entende que aqui nós temos uma pincelada, um resumão daquilo que foi a sociedade açucareira e o início da implementação da colonização do Brasil. Ok? Um abraço para você, espero que você tenha gostado. A gente se vê por aí. Beijo.